Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Extraído do livro Almas em Desfile, do espírito Hilário Silva, através da mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Vieira, uma lição valiosa para os nossos dias, para os nossos tempos, intitulada O Sofrimento Alheio. Belarmino Sintra era um funcionário antigo de uma determinada empresa e viajava num bonde que flutuava regularmente, suavemente. Mais intimamente, ele não estava bem. Estava, no fundo, revoltado, incomodado com a situação. Ele que havia trabalhado por mais de 20 anos nessa empresa e há 11 anos se dedicava na expectativa de uma promoção que fizesse justiça ao seu trabalho. E se esforçava, se esmerava e fazia o melhor de si. Reconhecia-se merecedor. No entanto, naquele momento, quando veio a oportunidade, outro colega foi agraciado. E assim ele estava extremamente revoltado, odiando o mundo. Não se dava conta das buzinas, dos carros que passavam, não observava os prédios. Estava vivendo praticamente no seu mundo íntimo de revolta e de ódio. Havia escrito uma carta para o seu chefe reclamando daquela situação. Havia mesmo ameaçado o chefe de iniciar um processo contra ele. E falou fez um monte de acusações nesta carta. E viajava assim, nesse estado, quando ele percebeu que uma senhora que viajava à sua frente, em função da sua miopia, precisava erguer o livro para, para poder enxergar melhor. E no momento em que o bonde fez uma pausa para fazer uma espécie de baldeação, ela, com o livro erguido, ele por trás, teve a oportunidade de ler uma frase que dizia: tenha paciência, o sofrimento alheio pode tornar-se a sua felicidade. Naturalmente, na condição de exemplo, para que esse pudesse compreender que, acima de tudo, nós marchamos unidos, cada um com a sua dificuldade, com a sua limitação. Tratava-se de um livro espírita e o bonde retomou a sua marcha quando um homem muito forte, muito gordo, entrou esbaforido e ainda muito, transpirando bastante, embora não fosse um dia de calor. E sentou-se ao lado de um outro homem, de uma aparência tranquila, ainda afirmando da seguinte maneira: tempo difícil, vida difícil. E o outro, então, falou que, na realidade, os tempos são difíceis para todos. Cada um traz o seu próprio problema. E o bonde passava em frente a um consultório médico, quando aquele que havia entrado, observando a fila imensa na porta, aguardando para marcar consulta ou para ser atendido, ele afirmou: vida boa deve ter o médico, porque os clientes vêm praticamente trazer a sopa à sua boca. E o homem que estava ali ao seu lado falou: estás enganado, eu sou médico. E na realidade, nós acabamos vivendo o problema do outro, sentindo o problema de todos os enfermos que comparecem. E aos poucos nós vamos observando os nossos cabelos embranquecendo ou caindo. Ainda ontem mesmo tive a oportunidade de ver a minha mãe morrer nos meus braços, vítima de um câncer
e o máximo que eu pude fazer é ministrar-lhe anestésicos. O tempo foi passando, o bonde correndo, e o médico afirmou então: na realidade, se formos falar de vida boa, é provável que aquele que é o caixeiro viajante é que deve ser um homem feliz, pois que viaja o tempo todo tranquilo, sem preocupações. Aí já foi o outro que respondeu: mas eu sou caixeiro, eu sou viajante, trabalho dessa forma, passo a vida longe da família e ainda por cima sofro muitas humilhações, passo por diversas dificuldades em minha trajetória. Além do que, um grupo mal intencionado ainda me envolveu numa situação e eu estou sendo acusado de desfalque de 400 mil cruzeiros. Cruzeiro é o valor monetário que era aqui no Brasil naquela época em que aconteceu essa situação. Então, de repente, entrou uma senhora muito triste, com uma criança no colo, e sobre os olhos uma espécie de lenço, alguma coisa assim, um curativo, com sinais de sangue sobre os olhos da criança. E foi o próprio Belarmino quem intercedeu e perguntou a ela do que se tratava, o que tinha acontecido. E ela afirmou que o seu filho havia perdido os olhos em função de uma explosão de uma bomba. Ele tentou consolá-la e tudo mais, e pouco mais à frente chegou ao seu destino. Desceu já de uma outra forma, com um outro pensamento, e adentrou a sala do chefe, que naturalmente estava irritado com ele, com aquela situação, com a que ele havia escrito a carta. Mas antes que o chefe dissesse alguma palavra, ele se adiantou e disse: antes de tudo, gostaria de me desculpar. Estava nervoso, escrevi muita bobagem, o senhor me perdoa, por favor. E o chefe, naturalmente, deu um sorriso de alívio e explicou a ele: as questões políticas muitas vezes nos levam a cometer uma série de fatos que não é da nossa vontade. Mas fica tranquilo, Belarmino, porque em breve pode ser que você consiga a sua promoção. Afinal, nós somos amigos, trabalhamos juntos, fica tranquilo. E Belarmino então disse: não se preocupe comigo. Eu estava muito nervoso, angustiado, não se preocupe comigo. E levantou-se, saiu e foi para o trabalho. No dia seguinte, no entanto, o chefe o chamou e lhe deu uma boa notícia. E ele então contou a história da página, da frase que ele havia lido no livro daquela senhora que estava no bonde. Então, meus irmãos, nós vivemos uma experiência neste mundo que nós habitamos, chamado mundo de provas e expiações. Não existem aqui espíritos puros, espíritos com uma excelência superior, à exceção de alguns que eventualmente mergulham na matéria para servir de exemplo para nós, para nos ajudar, nos trazendo orientação e mostrar o caminho a que devemos seguir. Mas, na sua imensa maioria, somos todos espíritos imperfeitos, apegados às coisas materiais, voltados às paixões, cometendo ainda muitos erros, isso em função do nosso atraso moral. Mas estamos em marcha, buscando progredir e estamos melhorando a cada dia. Mas observamos que ainda muita situação negativa ocorre em função desses apegos, em função dos valores que nós atribuímos àquilo que achamos que deve ser para nós. E nos esquecendo
que aqueles que marcham ao nosso lado também trazem suas dificuldades, também passam pelas lutas, pelas decepções, pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas doenças. Tudo isso vem ocorrendo a todos nós nessa trajetória. Então, conforme os ensinamentos, é observando a dor alheia que nós podemos aquilatar a nossa. E vamos observar que muitas vezes a nossa é minúscula comparada ao do nosso vizinho, ao do nosso companheiro de trabalho, ao do nosso irmão que caminha conosco pelas ruas. Façamos o melhor que for possível, buscando compreender a dor do outro, fazendo esforços para nos tornarmos espíritos dignos, crescermos, compreendendo que a lei é de amor e que nós alcançaremos o objetivo mais cedo ou mais tarde. Mas é necessário darmos, a, darmos início à nossa caminhada voltados para o bem, voltados para os ensinamentos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre conosco. Muita paz.